Boa tarde para todo mundo. Então, eu sou José Poloni, gestor do setor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui. Mais um encontro online. Hoje o tema é hemograma nas leucemias agudas, né? Então, extremamente relevante, difícil, desafiador. O Raimundo vai explorar o tema, trazendo muita informação interessante para essa atividade. Hemograma nas leucemias, a gente sabe que não é coisa fácil. E então, o nosso convidado é o Dr. Raimundo. Ele já esteve aqui dando uma aula sobre eritrogramas e anemias, e essa aula está disponível no site, na aba de ensino, Encontro Online. Então, aproveitem para assistir depois, quem ainda não assistiu. E umas informaçõezinhas antes de iniciar. Então, a aula tem aproximadamente 45 minutos para apresentação e em torno de 20 minutos para perguntas ao final, tá? Por favor, as perguntas, eu peço que sejam colocadas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas, tá? No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para ser preenchido com nome, e-mail para emissão do certificado, e também para vocês responderem a pesquisa de satisfação, tá? É super importante a participação de todos, porque o olhar de quem está assistindo é o que ajuda a gente a ir sempre melhorando essa atividade. Então, agora para dar início, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, o Dr. Raimundo. Ele é chefe do Serviço de Imunofenotipagem e Mielograma do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão e do Serviço de Mielograma do Hemocentro do Maranhão. Então, Dr. Raimundo, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Bom, então, como o professor falou agora há pouco, o tema é bem desafiador, que é o hemograma nas leucemias agudas, exatamente porque ele é muito variado. Tá? A gente ouve muitas coisas e algumas delas são pertinentes, outras nem tanto. Então, a gente vai tentar falar um pouco do que é o diagnóstico da leucemia aguda hoje. A gente tem duas referências, que são as classificações da OMS, que é de setembro de 2022, e a classificação do ICC, OMS de maio de 2022, e do ICC, que é da Sociedade Americana de Hematologia, que é de setembro de 2022. A gente vai se basear nisso, conceito e diagnóstico. E depois a gente vai entender por que o sangue varia muito, caso a caso, tá? E quando que você pode enxergar uma leucemia aguda no sangue, mesmo que você não tenha o blasto no sangue. Porque muita gente fala que não tendo blasto no sangue não é leucemia aguda. É que muitas vezes a medula está de um jeito e o sangue está bem diferente. Então, nesses casos, a gente tem que ter cuidado. Então, falando genericamente de leucemia como um termo que traduz câncer hematológico, nós diríamos que as leucemias, como modo geral, são um grupo de doenças caracterizadas por proliferação clonal, ou seja, uma célula ela sofre lesão genética e ela dá origem a um clone hematológico. Essa célula pode ser mieloide, pode ser linfóide, pode ser uma célula ambígua, ou seja, ter proteínas de duas linhagens diferentes, ou até mesmo uma célula indiferenciada. Essa célula sofre anormalidade genética, ou seja, alteração em DNA expressa no RNA, e em genes ligados ao ciclo celular. E dessa forma, ela dá origem ao processo neoplásico. Elas são bastante heterogêneas quanto à patogenia, ou seja, o seu mecanismo leucemogênico, a etiologia, o prognóstico e a resposta ao tratamento. Então, por esses motivos, elas precisam ser classificadas e separadas como entidades biológicas distintas. Então, as classificações que nós falamos, que é a quarta edição da monografia de 2016 e 2017, a quinta edição de maio de 2022 da OMS e o ICC de setembro de 2022. Elas são divididas, as leucemias, de um modo geral, como câncer hematológico. Mas é preferível que a gente separe neoplasias mielodisplásicas, o nome é neoplasia, mas a sigla continua SMD. As neoplasias mieloproliferativas, que são crônicas, as neoplasias com características displásicas e proliferativas, as neoplasias linfoproliferativas
todas essas crônicas. E o termo leucemia, propriamente dito, está reduzido ao quando o processo é agudo. Então, uma coisa que deve ficar clara é que quem faz o conceito de agudo e crônico não é necessariamente o tempo para a doença se desenvolver, mas o grau de maturação celular dentro da hematopoese. É isso que tem que ficar claro. Todas as doenças acima, mielodisplasia, mieloproliferação, neoplasia displásica proliferativas e linfoproliferações, há amadurecimento celular. Na leucemia aguda, há um bloqueio maturativo celular. Então, aqui é o artigo da quinta edição, foi publicado na Leuquemia, do Curry, em 2022. O artigo do ICC, publicado na Blood, do Daniel Arber, 2022. E o que é o conceito de leucemia aguda? É um clone de células neoplásicas que sofreram proliferação, divisão clonal que não é regulada. As células precursoras da medula sofrem alteração genética e elas perdem ou totalmente, ou pelo menos parcialmente, a capacidade de amadurecer. Como que se enxerga isso no laboratório? Pode ser pelo mielograma ou pelo hemograma. Então, o critério diagnóstico clássico é, se você tiver aumento de blasto acima de 20% na medula ou no sangue, você tem um critério mínimo de bloqueio maturativo parcial. Se passar de 90, seria o bloqueio maturativo total. Mas o critério mínimo é 20. Mas eu coloquei um asterisco, por quê? Porque, a partir das classificações de 2022, esse limite de corte mudou. Então, a gente vai ver, antes de falar do hemograma, nós vamos ver o que é o critério diagnóstico hoje de uma leucemia aguda. Então, se você tiver, por exemplo, uma alteração de um paciente primário que nunca teve um câncer, nunca teve histórico de mielodisplasia ou de outra doença hematológica, não faz quimioterapia. A gente disse que aquela leucemia é primária, ou seja, ela é de novo. Ela começou leucemia aguda. Se essa doença tiver algumas alterações genéticas específicas, que eu vou já mostrar, o limite de blasto não precisa mais ser 20%. Tá certo? E aí a gente vai dizer, qual é o limite agora? Depende. Pela OMS, não tem limite. E pelo ICC, o limite caiu para 10%, desde que você tenha entidades primárias e que tenham alterações genéticas específicas, que eu vou mostrar em seguida. Quais são os tipos de leucemia aguda? As leucemias mieloides agudas, LMA, as leucemias linfóides agudas, LLAs, as leucemias de linhagem ambígua, são aquelas leucemias que a célula não é pura. Por exemplo, você tem um blasto que tem proteínas linfóides B e mieloides, antígenos mieloides e linfóides. Então, ela pode ser o quê? Bilinhagem, a leucemia bifenotípica aguda. Ou você ter 2 clones ao mesmo tempo, isso é raríssimo, mas é aceito a partir de 2022. É a bilinhagem, 2 clones se tornaram neoplásicos ao mesmo tempo. Ela é raríssima, mas existe. Esse conceito é aceito a partir da última classificação. E a leucemia indiferenciada aguda, que seria a leucemia da célula tronco, também é muito rara. A bifenotípica aguda não é tão incomum, mas a indiferenciada e a bilinhagem são bem raras. Então, nós vamos trabalhar o aspecto de como criar essas doenças pelo hemograma. Lembrando que hemograma é morfologia. Então, a pergunta, qual o percentual de blasto no sangue para definir uma leucemia aguda? E qual o percentual de blasto na medula para diagnóstico de uma leucemia aguda? Bom, como nós estamos em 2024, o que eu posso falar? Se o sangue já tiver mais de 20% de blasto, o sangue já denomina como leucemia aguda.
Mas, às vezes, o sangue pode não ter os 20%. Às vezes, ele pode estar com 0% de blasto e a medula ter o blasto. Essa que é a confusão. Porque, às vezes, o blasto fica retido na medula e ele leva, às vezes, mais de mês para ir para o sangue. E quando você faz hemograma nesse meio período, o sangue pode estar vazio e a medula já está leucêmica. Então, se o sangue já passar dos 20% de blasto, já é leucemia aguda primária. Se por acaso o sangue não tiver os 20, mas a medula tiver, a medula faz o diagnóstico. Agora, a classificação hoje é com base genética molecular e para aqueles casos que a genética não tem um diagnóstico específico, ou seja, não tem oncogenes específicos, translocações específicas, aí você volta para a classificação com base na diferenciação celular, que é a antiga classificação FAB, que é a classificação morfológica que todo mundo conhece. Então, hoje, no conceito geral, 20% de blasto na medula ou sangue. Exceções. Se você tiver uma alteração genética específica para a LMA primária, nesse caso, a OMS, você não precisa de 20 nem de 10. Independe, não há mais limite de corte de blasto. E para o ICC, você precisa ter pelo menos 10% de blasto. Certo? Esse é um conceito novo que mudou a partir das últimas classificações. Então, o que diz a classificação da OMS, do Curry e do ICC do Arber? Se você tem essas anormalidades genéticas para as LMAs, por exemplo, alteração do oncogênio RANX1, do CBF-beta, etc. Se você tiver alterações nesses oncogênios aqui, ó, PML rara, que é a antiga promielocite, etc., e o paciente não tiver histórico nenhum de tratamento, ela for primária, não tem mais limite de corte para dizer o número mágico de blasto para dizer que é leucemia aguda. Esse cutoff deixou de existir. Para o ICC, ele cita as mesmas alterações, mas o limite mínimo é pelo menos 10%. Tá certo? Então, isso mudou. Como a gente vai falar de hemograma, o que eu digo? Se o hemograma já tiver os 20%, é. E se não tiver, ainda assim pode ser porque você não viu a medula e você não fez a genética molecular para essas alterações genéticas. Tá certo? Outra coisa importante, existem doenças que é obrigado ter o 20% de blasto. Quais? Se eu não tiver essas alterações genéticas aqui, e eu tiver alteração de mielodisplasia, por exemplo, um cariótipo de displasia, é obrigado a ter os 20%. Então, se você for notar, gente, vai ter sempre o confronto da morfologia com a genética molecular. Tá certo? Agora, para casos que você não tem uma genética específica, nenhuma alteração molecular dessas aqui preconizadas, tá certo? Você não tem cariótipo de mielodisplasia, não tem histórico de mielodisplasia. Você volta para a classificação com base na diferenciação celular, que é a antiga classificação morfológica. Aqueles nomes M0, M1, M2 mudaram. A antiga LMA-M0 ela é chamada leucemia mieloide aguda minimamente diferenciada. A M2, a M1, leucemia mieloide aguda sem maturação. A M2, com maturação, só mudou a nomenclatura, e assim por diante. Tá certo? Então, tanto a classificação da OMS quanto do ICC, o que é que muda de uma maneira um pouco distinta? É simplesmente que o limite de corte aqui, se você tiver essas alterações específicas, não existe mais. E para o ICC, você precisa de pelo menos 10% de blasto. Então, eu coloquei aqui um slide, gente, do Daniel Arber, que isso aqui é da época da classificação do OMS, do livro. Então, aqui você vê o critério de triagem, ele é morfológico. Depois que você revê a morfologia do blasto na medula ou sangue, ó, blood ou bone marrow, se passar de 20, é visual, é microscópico. Você tem o quê? Se passou de 20, é agudo. Aí você vai fazer a fenotipagem.
Aí você vai ver, se for LMA, ele tem histórico de tratamento quimioterápico, ou ele tem síndrome de Down, ele tem alteração genética específica. Se ele tiver síndrome de Down, você diz uma LMA associada a síndrome de Down. Se ele tiver quimioterapia prévia, ela é secundária. Se ela for primária e tiver as alterações específicas, aí é aquele caso que o limite de blasto não conta mais. Tá certo? Agora, se ele não tiver nada disso, e ele não tiver alteração displásica, você volta para o critério morfológico. Tá certo? Então, ela é multifatorial. Agora, o importante, ó, o hemograma está aqui, na morfologia, seja no sangue, seja na medula. Tá certo? E se der menos de 20%, se você tiver menos de 20% de blasto e tiver alterações específicas, ainda assim é leucemia mieloide aguda. Tá certo? Então, eu dei um print aqui por conta de quê? Porque qual é a missão da morfologia, hemograma e mielograma, e qual a missão da citometria de fluxo? A missão da morfologia é determinar o percentual de blasto. Isso é o conceito da OMS, gente. Então, é dito que a determinação do percentual de blasto pela citometria não deve ser usada como substituto da contagem morfológica. Está escrito aqui, ó, na página 17 do livro, em 2017, que a citometria de fluxo, a determinação do percentual de blasto, não deve substituir a contagem visual, por conta de hemodiluição na amostra, por fatores pré-analíticos e analíticos, e porque você pode perder antígeno nos blastos nas neoplasias. Tá certo? Então, é importante que você faça o primeiro escrutínio morfológico, você determinou o percentual de blasto e blastos equivalentes que a gente vai já mostrar, depois você... Por que é obrigado a fenotipar? Porque a linhagem do blasto, ela é da imunofenotipagem, isso é soberano. Aí você vai comprovar se ela é mieloide, se ela é linfóide, B, T, se ela é fenotípica, se ela é bilinhagem, etc. Tá certo? Então, morfologia determina a percentagem, fenotipagem determina a linhagem. Então, aqui, você tem a avaliação inicial de dado clínico, passou de 20, é leucemia aguda. Não passou de 20, depende da alteração genética. Então, você fenotipa. Deu fenótipo misto? Deu mieloide? Deu precursor B ou deu precursor T? Aqui você subdivide. Por quê, gente? Porque a gente sabe que as alterações genéticas de célula mieloide não são as mesmas alterações genéticas de blasto B nem de blasto T. Então, para você fazer o estudo molecular por PCR, você tem que estratificar em linhagem, ou mieloide, ou B, ou T, e se ela for ambígua, de linhagem ambígua. Aí que você vai estudar a genética. A não ser que você faça o cariótipo e veja tudo. Mas se você for trabalhar com oncogênese por PCR, você tem que separar em linhagens. Tá certo? E se for mieloide? Aqui é o desdobramento do slide do Arber. Você vê a história clínica, se tem síndrome de Down associada, se está relacionada à quimioterapia, se tem alteração específica genético-molecular, se tiver, não vale mais aquele limite de 20% de blasto, e se tiver histórico de SMD e tiver alteração genética de displasia, mais o blasto passar de 20, é uma LMA com associação displásica. Agora, se não tiver nada disso, volta à classificação morfológica. Tá certo? Nenhuma história clínica, sem displasia, sem alteração genética molecular. Ela fica como leucemia mieloide aguda, não anteriormente especificada. E volta à classificação morfológica com base na diferenciação, que é essa aqui, ó. Isso aqui é o print da classificação de 2022. Então, ó, não deu nenhuma dessas alterações genéticas específicas, você volta à classificação com base na diferenciação celular. E se você for ver aqui, ó, estratificando, ele não vai falar porque é medula, não é o tema da aula, mas eles voltam aos critérios praticamente da classificação antiga da FAB. Inclusive, preservando para o conceito da LMA minimamente diferenciada, obrigatoriamente tem que fazer a peroxidase, porque senão você não diferencia peroxidase citoquímica, a M0 da M1, tá certo?
Bom, e se você tiver mais de 20% de blasto e tiver alteração genética de displasia, aí você diz leucemia mieloide aguda associada à alteração displásica. Mas, como o blasto passou de 20, a conduta clínica pela morfologia é o quê? De uma LNA associada à displasia. Então, sempre vou ter o confronto morfológico, genético, molecular. Se for B, você vai estudar os oncogênios B, tá certo? Se for T, de um modo geral, todas as LNAs P são de alto risco, tá certo? E se o blasto não der 20%? Você faz a análise genética molecular. Se você tiver aqueles oncogenes que eu citei, você, independente do limite de blasto, fica como uma LMA com alterações genéticas moleculares recorrentes. E se ela for B, se você tiver uma LLA-B, mesmo que não tenha 20% de blasto, e tiver a translocação 5,14, que esse oncogene L3 e GH, ainda assim fica como leucemia aguda. Agora, se você não tem nenhuma dessas alterações moleculares e o blasto não passou de 20, aí não é leucemia aguda. Agora, quando eu falar que o blasto não passou de 20, não é no sangue e na medula, tá certo? Então, alguns fundamentos para a gente entender o hemograma na leucemia aguda. Bom, gente, na clínica você diz que é aguda ou crônica pelo tempo. Coisa rápida é aguda, coisa arrastada é crônica. Então, o tempo de instalação ajuda a clínica a pensar dessa forma. Só que na oncohemato não é assim que funciona. Na oncohemato, o que diz que é agudo ou crônico é a capacidade do clone em amadurecer. Se aquela célula que sofreu a lesão clonal, a célula clonal, que dá origem ao clone neoplásico, se aquela célula, depois da lesão, continuar amadurecendo, a doença é crônica. Se ela bloquear a maturação, a doença é aguda. Certo? Independente dela ser agressiva ou indolente. Eu posso ter uma LLA-B indolente que passa 2, 3 meses na criança, ela chega a ter 5 de hemoglobina e o blasto vai para o sangue. Mas eu posso ter uma LLA-T que a hemoglobina nem caiu de 12 e você já tem 100 mil leucócitos no sangue. Então, o poder de agressividade ou indolência não é necessariamente dizer que é agudo ou crônico. Então, eu tenho LLAs rápidas, mais agressivas, eu tenho leucemia linfóide aguda mais indolente, assim como eu tenho as mieloides mais agressivas e mais indolentes. Então, o que diz que é agudo é o bloqueio maturativo. Agora, a lesão genética que diz, e o tipo de linhagem diz se aquela doença vai se comportar de modo agressivo ou indolente. E o prognóstico bom ou mal depende da alteração genética específica. De um modo geral, quem vai fazer hemograma? As leucemias agudas que têm aquelas leucometrias mais elevadas, ao diagnóstico, em geral, são de pior prognóstico do que aquelas que têm leucometrias menores, de um modo geral. Mas o exame que fala do prognóstico melhor que todos é a citogenética e a biologia molecular, os oncogenes envolvidos. Então, longa duração para a clínica médica é crônica, rápida, a instalação é aguda. Isso não se aplica para dizer leucemia aguda ou crônica na fisiopatologia oncohematológica. Então, houve maturação celular, é uma neoplasia crônica. Sem maturação celular, bloqueio maturativo, pelo menos 20% de blasto, a medula ou sangue, é agudo. Então, você precisa saber da hematopoese, a maturação eritroide, a maturação granulocítica neutrófila, eosinófila, basófila, monocítica, maturação plaquetária e linfóide B e T, para você entender morfologia de hemograma e mielograma nos pacientes leucêmicos. Então, o que a gente vai falar aqui? Primeiro, a célula do bloqueio maturativo é o blasto, tá certo? Como nós estamos falando em hemograma, a gente vai dar um aspecto geral para nortear vocês quem são os blastos
sobre o aspecto visual, gente. Tem blasto que você consegue caracterizar morfologicamente, outros de maneira alguma. Agora, em que pese você poder caracterizá-los morfologicamente, alguns, isso não te dá a permissão de, no hemograma, usar o prefixo. A gente sabe que tem células precursoras. A célula precursora granulocítica é o mieloblasto. A célula precursora monocítica é o monoblasto. A célula precursora linfóide é o linfoblasto, e assim por diante. No hemograma, use apenas a raiz da palavra blasto e aprenda a descrevê-lo. Por quê, gente? Hemograma, o que diz a OMS? A caracterização da linhagem do blasto é imunológica, é da fenotipagem. A quantificação percentual é morfológica. Então, qual é a missão do hemograma? Dizer a percentagem dele, escrever um termo genérico chamado blasto, e você pode dizer a aparência dele, na medida da tua experiência. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Quais são os blastos mieloides, quais são os blastos linfóides e quais são aqueles blastos indiferenciados morfologicamente. Tá? Então, no aspecto morfológico, eu tenho quem são blastos mieloides. Não confunda blasto mieloide com mieloblasto. Os blastos mieloides são os mieloblastos, os monoblastos e aqueles blastos mieloides que você não consegue reconhecer. Quando você não conseguir reconhecer, então, por tudo isso, use apenas o termo blasto no hemograma. Blastos, 80%. E lá na observação, você vai aprender a descrevê-los e dizer a aparência. Eles são de aparência, eu tenho 3 opções. São de aparência mieloide, são de aparência linfóide, são de aparência pouco diferenciada ou indiferenciada. O que diz a OMS hoje? Se a linhagem do blasto é definida imunologicamente, no nosso laboratório a gente usa esse critério. A gente usa o termo blasto, a gente descreve e diz a aparência, ou mieloide, ou linfóide, ou indiferenciada, ou pouco diferenciada, e depois sugerimos imunofenotipagem para caracterização da linhagem do blasto, ou para confirmação da linhagem do blasto. Eu acho que é mieloide. O achar é o termo aparência. O blasto aparenta ser mieloide, ponto. Faça o exame que define a linhagem para ele ser mieloide. Porque o hemograma é exame de triagem, você nem usa citoquímica no hemograma, então muitas vezes você vê um blasto que parece ser linfóide e é mieloide. E o inverso. Então, por tudo isso, pela complexidade do termo blasto, eu acho muito mais prudente você colocar o termo, dizer a suposta linhagem e pedir o exame. Quem é que faz a classificação da leucemia? Aí, mielograma com fenotipagem, mielograma para dizer a percentagem, hemograma para dizer a percentagem, a fenotipagem para dizer a linhagem. Então, eu peço mielograma com fenotipagem para confirmar a tua suspeita diagnóstica. Então, voltando, quais são os blastos mieloides? Os mieloblastos tipo 1, aqueles que não têm grânulo nem Auer, esse você não pode provar pelo olho. Alguns deles podem confundir com linfoblasto da antiga LLR2. Agora, o mieloblasto tipo 2, que tem grânulo Auer, esse você reconhece morfologicamente. Tá? Os promielócitos anômalos. Então, assim, existe uma doença associada a um oncogene PML rara, que é uma entidade biológica, genética, molecular específica, e para a classificação do OMS, o promielócito da LMA promielocítica, que é a antiga M3, esse tem valor de blasto. Então, ele é chamado de blasto equivalente. Você bem treinado, você consegue reconhecer um promielócito anômalo. Tá? Outro tipo de blasto mieloide são os monoblastos.
O monoblasto parece aquele ovo estrelado. Você tem o núcleo, que é a gema, e a borda, que é a clara, a borda da membrana citoplasmática, não toca na borda da cromatina nuclear. Isso é característico, você consegue, treinando, reconhecê-los. E um detalhe, para a classificação da OMS, o promonócito é um blasto equivalente. Então, quais são as duas células que morfologicamente não são blastos, mas que são biologicamente reconhecidos como blastos equivalentes? É o promielócito da leucemia promielocítica, ele é um blasto equivalente, e o promonócito das leucemias que envolvem a linhagem monocítica. Tá certo? E quais são os outros blastos mieloides? Aqueles que você não consegue caracterizar morfologicamente. Os blastos da leucemia mieloide aguda minimamente diferenciada, a antiga M0, da leucemia plaquetária, que é o megacardioblasto, e das LMA-M6 precoces. E quem são os linfoblastos? Não existe mais a classificação, gente, em L1, L2 e L3. O L1, antigo, são blastos de aparência linfóide pequenos. O L2 são blastos de aparência linfóide, que são alguns pequenos e outros maiores, só que eles podem confundir com mieloblasto tipo 1 ou blasto indiferenciado. E a L3, a gente sabe que não é leucemia aguda, é o quê? É um linfoma de célula de Burkitt. E, por último, tem aqueles blastos que não são nem mieloides, nem linfóides, que são aqueles indiferenciados, da linhagem ambígua, da indiferenciada e da bilinhagem. Então, a gente tem algumas células que você pode reconhecer morfologicamente, outras não. Independentemente disso, a linhagem, a definição não é morfológica, é imunológica. Então, eu coloquei aqui uma coisa, um laudo padrão que a gente usa aqui é o seguinte. No hemograma, a nossa sugestão, como laudar blastos do hemograma na leucemia aguda? Use apenas o termo blasto e um laudo padrão. Você bota percentagem. E na observação, você descreve. Os blastos são... Você descreve resumidamente as características morfológicas, vírgula, de aparência. Ou ele vai ser de aparência mieloide, ou linfóide um pouco diferenciada. Não tem para onde correr. Depois que você põe isso, aqui no nosso laboratório a gente sugere o exame, que é a fenotipagem, para a confirmação da linhagem do blasto diagnóstico diferencial, ou seja, eu protejo o paciente, eu uso ao pé da letra o que diz a classificação da OMS, que é a linhagem é definida pela citometria. O blasto é definido morfologicamente. Tá certo? E você usa apenas o termo blasto. Quando eu falo de aparência, gente, é o que parece aos meus olhos. Se eu digo que a aparência é linfóide, se ele for mieloide, a fenotipagem vai confirmar que é mieloide. E houve o erro, não. A aparência é o que parece aos teus olhos. Por quê? Porque a missão do hemograma é dizer se tem ou não tem blasto. Você não pode confundir com linfócito anômalo, com linfócito atípico, que é o viral lá, o reativo. Isso não. Agora, você chegar a dizer mieloblasto, monoblasto, eu acho que é pouco prudente, tá? E aqui, eu não vou descrever isso, mas vocês printam aí quais são as características para a descrição de uma célula. Falar do tamanho, da relação núcleo-citoplasma, falar da cromatina, falar do citoplasma, e se ele tem ou não tem grânulos, se ele tem ou não tem aura, e se ele tem ou não tem vacúolo. Isso aqui é um resumo para você fazer a caracterização morfológica, tá certo? Bom, a gente sabe que hemograma é um produto do que vem da medula e dos gânglios. O linfócito do hemograma vem do gânglio, gente, não vem da medula. Quem vem da medula são as células mieloides. Então, o hemograma está aqui, tá certo? A gente sabe que no hemograma, os leucócitos, a cada 10, 12 horas, eles vão para o tecido. A hemoglobina no sangue, ela dura 120 dias em média por conta da cinética eritrocitária, que é de 100 a 120 dias. E a plaqueta, semanalmente, ela muda no sangue. Então, nós vamos falar disso bem aqui, ó. Lembrando que a origem da leucemia é na medula. A origem dos linfomas é no sistema linfóide.
Tá? Então, leucemia é medula óssea com bloqueio maturativo. E como é que está o sangue se o bloqueio é medular? É aí que a gente vai discutir agora. Então, imagina só, eu tenho a fase A, eu tenho a fase B e eu tenho a fase C. Então, imagina, cada bolinha dessas coloridas, vamos dizer que é uma linhagem diferente. Linhagem eritroide, linhagem monocítica, granulocítica, etc, etc. Aqui a bolinha branca é uma célula precursora qualquer que ela sofreu uma lesão. Então, a partir da lesão dessa célula, ela se tornou neoplásica, aí ficou essa célula com a linha branca mais escura. Essa é a célula clonal. Então, ela vai dividir, dividir, dividir. Se ela sofreu uma mutação de leucemia aguda, ela divide e não amadurece, ou seja, ela bloqueia a maturação. O que é que vai acontecer na fase B da medula? Vocês estão vendo que as bolinhas coloridas diminuem? Por quê? Porque a célula clonal, ela vai ter o quê? Proliferação clonal, dominância clonal. A pergunta que eu faço, como é que está o sangue quando a medula está desse jeito? O hemograma está aqui, a medula está aqui, o sangue está aqui, gente. Será que o blasto já foi para o sangue? Às vezes não. Às vezes já foi. Agora, o que você nota? Se houve um bloqueio maturativo, blasto mieloide, qualquer deles, ou blasto diferenciado, blasto que bloqueia a maturação, não gera plaqueta. Blasto que bloqueia a maturação não vai gerar neutrófilo maduro. Blasto que bloqueia a maturação não vai gerar eritroblasto. Então, você percebe que, com o progredir da doença, vai haver o quê? Neutropenia progressiva, plaquetopenia e anemia. Não é obrigado as três virem a um só tempo, gente. Isso varia bastante caso a caso. Depende de quê? Do poder proliferativo dos blastos e se ele vai ou não para o sangue logo que ele começa a proliferar. Tem leucemia, gente, que ele vem para a fase C, que eu tenho praticamente a medula tomada de blasto, e, às vezes, até nessa fase, escapam poucos para o sangue. Por isso que, às vezes, eu tenho uma medula cheia de blasto, e um sangue que pode ter 4 blastos ou 0 blasto. Agora, o que você precisa entender no hemograma? Quando que a leucemia vai para o sangue de verdade? É quando o leucócito aumenta. Então, quando o leucócito é alto, a leucemia foi para o sangue. Aí, nesse tempo, o blasto está lá. E se o leucócito tiver baixo? E você viu 4% de blasto no sangue, você pode dizer que não é leucemia aguda? Não. Você não viu como é que está a medula. E se tiver 0% de blasto? Também não. Você não viu como é que está a medula. A gente vai mostrar um caso aqui bem interessante, que a criança tinha 0 blasto no sangue, e a medula tinha 70 e tantos por cento de blasto. E nós fizemos a fenotipagem, fizemos o molecular, e era uma LLA associada ao BCRBL, que é um oncogene específico pela classificação do OMS. Tá? Então, a medula, a doença ocorre na medula. O sangue pode estar ou não com a doença. Se o sangue já estiver com 20%, o sangue já dá o diagnóstico? Sim, mas a classificação não. Porque a classificação é da medula. Essa classificação morfológica que se usa até hoje, você precisa da medula especificamente. Então, basicamente é isso aqui. Ó. Vamos supor que você tem um blasto mieloide que vai dar origem ao granulócito. Ele chama mieloblasto. Ele bloqueia a maturação, você vai ter a ausência dessas células intermediárias. Agora, quando o bloqueio maturativo é total, gente, você praticamente não tem neutrófilo, nem metamielócito, nem mielócito, etc. Agora, às vezes, a LMA, você tem um bloqueio maturativo parcial, passa de 20, mas você pode ter algumas células intermediárias. O conceito de agudo morfológico ainda é os 20%. O genético molecular são aquelas alterações específicas. Tá? Então, se você tem, por exemplo, o blasto passou de 20, a tendência dele é dar outros e outros e outros. Então, progressivamente, você vai ter anemia, neutropenia, plaquetopenia e blasto. Com certeza, uma hora ele vai para o sangue. E quando você tem certeza que ele tem que ir para o sangue, é quando o leucócito está alto. Então, se o leucócito estiver alto e você não tem blasto no sangue, aí você diz assim, não,
Quer dizer, isso aí não tem fundamento para ser uma leucemia aguda. Agora, às vezes o leucócito está normal diminuído, já é neutropênico, eu posso nem ter blasto no sangue e a medula está com critério. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, a sequência maturativa granulocítica é essa. A célula do bloqueio maturativo é o mieloblasto, tá certo? Essas células do promielócito em diante já é, para efeito de bloqueio maturativo, do promielócito em diante é maturação. O promielócito da leucemia promielocítica aguda é uma coisa à parte. Aquele promielócito tem uma alteração genética específica e, por ter essa alteração genética, ele é considerado blasto equivalente. Mas esse promielócito da maturação aqui não tem nada a ver com o promielócito da leucemia promielocítica. Isso gera outra confusão. Tá certo? Então, o que é maturação granulocítica? Do promielo ao SEG é maturação. E qual é a característica do bloqueio maturativo granulocítico? É o mieloblasto. Agora, exceção na leucemia promielocítica aguda, o bloqueio é no promielócito. Aí tu vai ter só o promielócito. E tu vai ter uma alteração específica chamada PML rara. Isso é exceção que a RU respeita. Então, o promielócito da leucemia promielocítica equivale a blasto. Agora, o promielócito dessa sequência maturativa, não. É célula madura. Mielócito, eose, meta, bastão e segue, células maduras. Os basófilos, todos eles, células maduras. A linhagem monocítica, monoblasto equivale, é blasto, obviamente, e o promonócito é blasto equivalente. Então, nessa sequência maturativa, o que é célula madura? Só o monócito. O que é blasto e blasto equivalente? Monoblasto e promonócito. Então, a soma do promonócito mais o monoblasto, se passar de 20%, o processo é agudo. E a LLA? O linfoblasto bloqueia a maturação e não dá origem a linfócitos secundários a ele. Né? Da mesma forma, o linfoblasto vai tomar conta da medula, não vai gerar glóbulo vermelho, anemia, não vai gerar neutrófilo, neutropenia, não vai gerar plaqueta, plaquetopenia, e uma hora ele vai para o sangue. Certo? Então, o bloqueio maturativo da linhagem linfóide é apenas o linfoblasto. Uma coisa importante, prolinfócito, gente, é célula madura. Então, a leucemia do prolinfócito, ela é uma leucemia crônica. A leucemia prolinfocítica é crônica. A LLA é só o blasto linfóide que caracteriza o bloqueio maturativo. Então, aqui, resumo o que eu falei. Então, aqui, uma casuística de 2.209 casos de LLA na infância. Tá? Isso é uma publicação importante. Aqui diz, 45% das leucemias linfóides agudas ao diagnóstico não espere que o leucócito seja alto, gente. É menor que 10 mil. Então, tira da cabeça que toda LLA vai ter 100 mil leucócitos. Isso não é verdade. Quase a metade delas, o leucócito nem subiu. E algumas delas, o blasto está presente só em 80% delas. Então, tu pode ter uma LLA na infância com 0 blasto e a medula cheia deles. O que faz pensar que aquilo é leucemia? O contexto. Uma plaquetopenia, uma neutropenia, uma anemia progressiva que não responde a tratamento. Aí você tem que o quê? Todo paciente que tem esse tipo de quadro é mandatório fazer o mielograma. Aí lá você pode caracterizar a doença. Agora, uma coisa importante. A neutropenia, gente, é um achado extremamente comum na LLA, na infância. Tá certo? E na LMA? É um cenário um pouco parecido. Olha, quase 50% dos casos, o leucócito não chega a 20 mil. O leucócito acima de 100 mil é minoria, gente. Então, resumindo, o que diz que a leucemia aguda? Independentemente da leucometria do leucócito no sangue e do blasto no sangue, é uma doença caracterizada por bloqueio maturativo na medula, o conceito morfológico, acima de 20%. Exceções, se você tiver aquelas alterações genético-moleculares específicas que nós falamos há pouco no início da apresentação.
Agora, uma coisa importante, você que está vendo lâmina, é importante você entender clonalidade. Por exemplo, se essa célula-tronco vier para cá, para a linhagem mieloide, essa célula que é mieloide, ela nunca volta e muda de lado. Então, vamos tentar conceituar na hematopoese uma leucemia mieloide aguda. Uma célula-tronco veio para a linhagem mieloide. Depois que ela se diferenciou mieloide, ela sofreu lesão. Vamos supor que essa célula bem aqui sofreu uma lesão. Ela bloqueou, então. Essa célula sofreu uma lesão genética. Então, essa célula aqui é a célula clonal. Se ela bloqueou a maturação, qual é a capacidade dessa célula? Ora dá blastos mieloides, que é a CFUG, ora dá blasto monocítico. Mas e se a lesão ocorrer nessa célula? Ela só vai dar blastos mieloides. Se fosse nessa célula, ela vai dar o quê? Só blasto monocítico. Então, eu posso ter uma leucemia que envolve a linhagem mielomonocítica. Eu posso ter uma leucemia que envolve só a linhagem mieloide. Eu posso ter uma leucemia que envolve só a linhagem monocítica. Eu posso ter uma leucemia que envolve a linhagem plaquetária, que é a leucemia plaquetária, a megacarioblática. Eu posso ter a eritroleucemia que envolve essa linhagem. Agora, o que você não pode pensar? Se eu tenho uma leucemia do lado mieloide, e se o blasto é mieloide, naquela lâmina, gente, eu não vou ter blasto linfóide. Não faz sentido você ficar mudando de linhagem do blasto. Por quê? A leucemia bilinhagem, que é raríssima. Então, vamos ter prudência. Se você está vendo blasto mieloide na lâmina do hemograma, não vai ter blasto linfóide ali, amigo, porque se ela é LMA, o clone é mieloide. Não vai conviver com blasto linfóide. Por quê? Porque o sangue é um reflexo da medula que é leucêmica. E se a medula é leucêmica, se a célula leucêmica é mieloide, não vai ter blasto linfóide ali. Por isso que a gente não analisa uma célula, a gente analisa a linhagem. Quais são os blastos que podem estar numa lâmina sem ferir o termo clonalidade? Ó, se a leucemia nessa linhagem aqui, eu posso ter mieloblasto e monoblasto junto, é M4. Se eu só tiver essa linhagem, é o monoblasto. Se eu só tiver essa aqui, é o mieloblasto. Então, se eu tiver aqui, é o blasto plaquetário. Agora, se eu tiver uma LLA, eu não vou ter no sangue, gente, blasto mieloide. Porque não existe a célula que mude de lado e sofra mutação para o outro lado. Se a célula já veio para cá, nenhuma célula hematológica volta para ser célula-tronco e muda de lado. Isso não existe. Se a lesão é aqui, ela para e bloqueia. Mas voltar e mudar de lado, ela não faz. Então, isso é interessante para você usar isso ao seu favor de entender uma lâmina. Tá certo? Então, por exemplo, se você viu 80 blastos, mas você viu que 2 deles tinham corpúsculo de Auer, entenda, o clone é mieloide. Eu vou ter linfoblasto nessa lâmina? Não, não faz sentido. A mesma coisa. Se o blasto é linfóide, então você tem uma decisão. A aparência do blasto ou é mieloide, ou é linfóide, ou é pouco diferenciada. E aí você, a fenotipagem vai dizer que linhagem é a correspondente. Tá certo? Então, aqui é o aspecto das células progenitoras, que são siglas. As células precursoras têm nomes específicos. Proeritroblasto é o precursor eritroide, megacarioblasto é o precursor plaquetário, mieloblasto é o precursor granulocítico, monoblasto é o precursor monocítico. E o precursor morfológico linfóide é o linfoblasto. Tá certo? Quais são os blastos definidos pela OMS? Quem são os mieloblastos? O mieloblasto tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele que não tem grânulo nem Auer. O tipo 2, ó, isso aqui, ó, corpúsculo de Auer. Esse aqui tem grânulo. Então, os mieloblastos tipo 2, eles são reconhecíveis morfologicamente. O tipo 1 não, porque você sempre vai confundi-los com uma possível
morfologia linfóide ou indiferenciada. Agora, se você tem uma lâmina, o tipo 1 e o tipo 2 diz que o tipo 1 é mieloide. Por quê? Porque é um clone. Ali não vou ter blasto linfóide. Tá certo? Então, quando você estiver lendo lâmina, lembra do que é clonalidade. Tá certo? Aqui a citoquímica mostrando o dourado da peroxidase e os corpúsculos de Auer numa linear. Então, os tipos morfológicos de mieloblastos. Os tipo 1 são esses da primeira linha. Eu não tenho grânulo nem Auer. Esses aqui, gente, vão te confundir com a LLA ou com a indiferenciada. Então, se você só tem isso na lâmina, você não tem como provar que blasto é esse. Agora, se na lâmina você tem esses com Auer, grânulo ou com Auer, aí aqui sim, esses são mieloides. Então, tipo 2 são dessa linha e dessa linha. O tipo 1 são da primeira linha aqui. Então, os do tipo 1 são aqueles de difícil caracterização. Você comprovou com citoquímica, se ela for positiva, você comprova, mas se a citoquímica for negativa, o imunofenótipo sempre vai dar linhagem. Aí você confirma. Então, quais são os outros blastos mieloides? O monoblasto. E que célula é essa aqui, gente? Ó, é um promonócito. Olha como ele começa a preguiar. Então, olha, vamos traduzir essa lâmina e entender a hematopoese dela. Esse aqui é um monócito, esse aqui é um promonócito, esse aqui é um neutrófilo displásico hiperlobulado e esse aqui é um mieloblasto. A pergunta é, como é que eu tenho linhagem monocítica e mieloide envolvida? É porque, ó, quando você tem a hematopoese, a doença nessa célula daqui, ela pode lesionar e ora dar mieloblasto, ora pode dar monoblasto e promonócito. Então, a M4 é isso, ela é mielomonocítica. É exatamente essa morfologia aqui, ó. Você tem mieloblasto, você tem promonócito e monoblasto. Isso aqui é do mesmo paciente. Aqui monócito e displasia neutrófila. Então, ela é monocítica e mielocítica, ou seja, mielomonocítica. Como o blasto passou de 20, quem são os blastos dessa lâmina? Mieloblasto, o monoblasto, mais o promonócito. Se passar de 20, é agudo. E qual é a sublinhagem? Mielomonocítica. Tá certo? Qual é a coloração específica para provar que um blasto é mieloide quando a citoquímica dá positiva? É a peroxidase. O blasto, peroxidase positiva, é confirmado que é mieloide. Isso é preservado pelas classificações até os dias atuais. A classificação de 2022, ela chancela isso como valor. O valor da peroxidase citoquímica é o mesmo valor da peroxidase da citometria. E qual é o valor da esterase? A alfa-naftioxesterase é a enzima que cora a série monocítica. Então, aqui, ó, vocês estão vendo? Esse aqui é o monoblasto. Esse que tem a costura aqui, ó, é o promonócito. Então, esse aqui é uma leucemia monocítica. A linhagem é pura, com diferenciação monocítica. E o promielócito? O promielócito hipergranular, gente, é essa célula toda cheia de grânulo que não é aquele promielócito da maturação normal. Ele tem, muitas vezes, vários corpos de Auer, que a gente chama corpo de Auer empaliçada, ou fecho de Auer, e a citoquímica da perox, ela é característica, ela é um borrão, tá certo? Agora, existe a promielocítica hipogranular. É aquela célula, gente, que lembra monócito, mas não é. Ela parece aquela figura da ampulheta, aquele relógio do tempo, você vira? Ou uma figura do 8. Você pega um balão e tenta virar. Ele fica oitavado. Então, ela tem essa sobreposição de uma sobre a outra. Tá certo? Se você tiver dúvida disso aqui, você cora perox, se der esse positivo forte, pode ter certeza. Célula monocítica não cora peroxidase forte. Tá certo? Então, essa célula é o quê? É um blasto equivalente. E essa aqui, tá vendo? Ambas coram forte a peroxidase. Os monoblastos, tá aqui a característica, olha.
A borda da cromatina nuclear não toca no envoltório da borda da membrana citoplasmática. Aqui, ó, a mesma coisa. E aqui, ó, é a esterase. Os monoblastos são a esterase forte, e a peroxidase, ó, um monte de monoblasto peróxido negativa, e no máximo ele é fraco. Então, a peroxidase não é característica do monoblasto, característica do mieloblasto. E o monoblasto, fora a peróxido fraca, ou geralmente negativa. E qual é a enzima do monoblasto? A esterase. Aqui é importantíssimo, ó. Aqui são 2 promonócitos. No hemograma, não bata promonócito com monócito, que é errado. Monócito é célula madura, promonócito é blasto. Então, coloque o promonócito junto dos blastos, porque ele é um monoblasto equivalente. E o monócito? Os monócitos não são blastos equivalentes. Tá? Doença de monócito é crônica. Doença de monoblasto base promonócito é agudo. Então, aqui, ó, resumindo, ó, monoblasto, promonócito, monócito. O blasto plaquetário, ele vem do megacardioblasto. Gente, olha, você vê um megacardioblasto com esses blebs, te ajuda, mas nem sempre é assim. Isso aqui, eu tirei foto de um caso que depois de olhar vários, eu achei esse para fotografar. Então, entenda, tu pode ter um blasto plaquetário sem essas orelhas aqui, que a gente chama de blebs, e você não tem como provar que ele é da linhagem plaquetária. Quando tem os blebs, ajuda. Mas ainda assim, se você olhasse isso num sangue, diga, de aparência mieloide. Faz a fenotipagem que vai comprovar que vai dar o CD41, CD42, CD61 e vai provar que isso é plaquetário. Tá certo? Então, quando tem o bleb, ajuda. Quando não tem, é impossível você dizer que linhagem é do blasto plaquetário. Então, resumindo, aqui eu tenho os blastos mieloides da leucemia aguda. Monoblasto, 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 promonócito, mieloblasto, mieloblasto tipo 2 com Auer e com grão, promonócito, olha o pregueamento dele, e o megacardioblasto. A eritroleucemia, gente, é o proeritroblasto que você consegue identificar. A antiga anemia eritroide mieloide não existe mais. Então, a eritroleucemia pura, você tem que ter mais de 80% de eritroblastos, que não é difícil caracterizar, e pelo menos mais de 30% de pró-eritroblasto. Essa é a leucemia eritroide pura. Então, os eritroblastos a gente consegue visualizar. Aqui é um exemplo da promielocítica, hiper, e aqui, ó, monoblasto, monoblasto, monoblasto. Aqui, ó, começou a preguiar promonócito, promonócito. Todos são o quê? Caracterizados como monoblasto equivalente, seja o monoblasto puro, seja os promonócitos. E a LLA? Esqueça L1, L2 e L3. Você vai dizer o quê? Blasto de aparência linfóide. O antigo L1 são aqueles pequenos que confundem com linfócito. Ó, aqui eu tenho um linfócito, isso aqui são blastos pequenos. O L2 era aquele que ele tem o tamanho variado, às vezes tem alta relação núcleo-citoplasma, às vezes baixa, tá certo? Agora, o importante é dizer se ele é B ou T, gente. Como o fato de chamar de L1 L2 não prediz se ele é B ou T, não faz sentido prático você usar essa terminologia. Então, como é que você descreve isso no hemograma? Se você olhar, blasto de aparência linfóide, tantos por cento, sugerindo fenotipagem para confirmar a linhagem. E lá vai dizer se é B ou se é T. Em relação a L3, L3 não existe. L3 é o quê? Essa célula daqui, apesar de ter uma morfologia que pode lembrar blasto, isso é uma célula imunologicamente madura. E se a célula é madura, isso é doença crônica. Então, linfoma de Burkitt, que é essa célula aqui, é uma linfoproliferação crônica. Então, a L3, a célula de Burkitt é o quê? É um linfócito neoplásico, e não mais um blasto. Então, vamos lá. Vamos para a prática. Isso aqui é um hemograma
Você percebeu que a leucemia está no sangue? Então, quando está assim, gente, você consegue, no hemograma, caracterizar a doença. Ó. Por exemplo, aqui você tem ó, mielócito, segmentado hipolobulado, outro segmentado, um blasto, segue, continuando. Aqui, ó, blasto com grão, blasto. Aqui, esse é mielócito. Então, olha só, se aqui você tem, se você somar, gente, isso aqui fácil vai passar de 20. Então, esse caso, o leucócito está alto e o blasto passou de 20, o hemograma já tem todas as ferramentas para caracterizar isso aqui como o quê? Vamos pensar em clonalidade. Esse blasto não tem grânulo? Tem. Ele é mieloide? É. Será que esse aqui vai ser linfóide? Obviamente que não, gente. Isso aqui é uma leucemia, isso é um sangue. Se esse é mieloide, todos os outros são do mesmo clone. Isso é o quê? Clonalidade. Então, essa célula está entregando as demais. Tá certo? Então, se você, por exemplo, isso parece o L1. Não, aí você não está entendendo clonalidade. Porque se o blasto é mieloide, e a gente sabe que o câncer é doença clonal, os outros são clonais igual a ele. Então, por isso que você tem que analisar a população. Eu posso fazer uma pegadinha de Instagram e dizer assim, quem sou eu? Um monte de gente vai dizer, é o linfoblasto. Eu falar, não, isso é um blasto mieloide de uma lâmina que tinha esse aqui. Por isso que a gente não, eu particularmente não gosto dessa estratégia de você botar uma célula e dizer quem sou eu, que doença eu tenho. Diagnóstico é muito mais complexo. Envolve, a gente está percebendo que envolve genética molecular, envolve cariótipo, envolve morfologia, envolve imunologia. Cada coisa no seu tempo. E quando você for ler lâmina de hemograma, essa célula está dizendo, se eu sou mieloide, eu sou blasto, eu tenho grânulo, as outras também são clonais iguais a mim. Tá? Agora, você nota aqui, ó, outro blasto aqui, você nota que algumas delas amadurecem, ó, isso aqui é um promielócito, ó, tem o nucleolo e tem a zona de Golgi. Isso aqui é mielócito. Então, que doença é essa? O blasto passou de 20%? Passou. Mas você percebe que ainda tem certa maturação nessa lâmina? Então, se eu for fazer o mielograma, isso aqui é hemograma. Se eu for para a medula e for contar 100 células, lá o blasto passou de 20, mas não passou de 90. Então, a gente diz assim, como passou de 20, ela é aguda. Como o blasto, a gente já viu que a maturação que continua displásica é mieloide, e os blastos sem grão, é uma leucemia mieloide aguda, com maturação. Essa daqui, você consegue enxergar tudo isso no sangue. E se o sangue tivesse 2.000 leucócitos? Você não viu a medula, não pode descartar a possibilidade de ser leucemia. Tá certo? Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Tá? Quando que o sangue está leucêmico? Quando há leucocitose. E a gente vê facilmente que isso é uma lâmina de hemograma com leucocitose. E o fato de ter displasia, olha, isso aqui é um metamielócito displásico. A displasia está associada ao clone da leucemia. Se o metamielócito é displásico e a displasia está associada ao clone doente, obviamente a leucemia é mieloide. E se a leucemia é mieloide, tu não vai conviver com blasto linfóide no hemograma de um paciente com LMA. Tá certo? Um outro caso, ó, uma medula, isso aqui é mielograma, uma medula cheia. Era uma moça gestante que estava com suspeita de leucemia promielocítica. Aqui é a celularidade, a medula cheia. Olha como está a medula dela. Você vê que tem, ó, promielócito, eu tenho mielócito, meta, monócito, meta, mielo, ou seja, vocês estão vendo que a quantidade de blastos é pequena e você vê que tem várias fases maturativas. Então, isso aqui, gente, não é leucemia. Isso é uma hiperplasia granulocítica reativa. Ela deve ter algum processo reacional. Ou seja, ela não tinha leucemia promielocítica. Se fosse promielocítica, você ia ver um bloqueio maturativo só no promielócito doente. E aqui a gente vê todas as fases maturativas. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Meta, promielo, mielo, meta, mielosteose, ou seja,
o blasto é raro, você tem a maturação e não tem característica de bloqueio maturativo, nem promielocítico, nem de blasto, ou seja, isso aqui não é leucemia. Vamos aos casos. Ó. Um caso onde o paciente tinha 2.000 leucócitos e o hemograma era vazio. Ele tinha raros blastos no sangue, ou seja, pelo sangue, ele não tinha o critério de leucemia aguda. Olha a medula dele, gente, como é que está. O sangue era vazio. E a medula? Blasto, 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 blasto. Célula morta, célula morta. Eu pergunto, eu tenho condição morfológica de dizer que esse blasto é mieloide ou linfóide? Olha, necessariamente não, porque eu não vi corpodial, eu não vi grânulo. Continuando. Ó, célula morta, eritroblasto, blasto, 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 linfócito, célula morta, célula morta. Então, assim, tecnicamente, isso é um blasto mieloide tipo 1 ou isso é um linfoblasto ou é um blasto diferenciado? A resposta, eu não posso provar nenhum deles. Então, eu simplesmente digo a aparência dele. E a fenotipagem vai caracterizar a linhagem. Só que, como isso aqui é mielograma, nós fizemos a citoquímica. Olha como a citoquímica da peróxido, você viu um corpúsculo dial, é o mesmo sangue. Isso aqui é uma coloração peroxidase. Ó, ela deu positivo, você viu o dourado aqui? Ó, você viu o corpo dial? Então, ó, apesar de eu não ter visto características morfológicas contundentes no meio alguinça, quando eu fui para a peroxidase, ó, eu consegui ver que ele é mieloide. Então, se esse blasto é mieloide e esse é mieloide com corpo dial, todos são clonais. Isso aqui se trata de quê? De uma leucemia mieloide aguda pela peroxidase, não pela morfologia pura do meio alguinça. Tá certo? Aqui, ó, mais blasto mieloide. Tá certo? Ó, esse aqui é um eritroblasto displásico, um blasto peróxido. Como é que eu digo que a peróxido é positiva? Você conta 100 blastos, se 3 dele forem positivos, o exame é positivo. Tá? Então, não precisa que todos sejam. Assim diz a classificação da diferenciação. Esse caso aqui, olha, um paciente que ele está com 131.000 leucócitos. Vamos entender aqui, olha. Isso aqui é um sangue, esse sangue está leucemizado. Você consegue ver que esse blasto tem grânulo? Você consegue ver que esse blasto aqui tem um grãozinho? Então, que doença é essa? É uma anemia, gente. Se esse tem grão, isso aqui é clonal, quantos blastos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, esse aqui é linfóide? Jamais. Se esse aqui são mieloides, esse aqui é leucemia e está no sangue, todos são do mesmo clone. Agora, entenda, quando eu falo blasto mieloide, é o universo que pode ter diferenciação granulocítica, ou monocítica, ou megacariocítica, ou eritróide. O blasto mieloide é um nome mais geral. É por isso que a sugestão de hemograma é assim, os blastos são de aparência mieloide. Você engloba esse grande conjunto de sublinhagens. Então, o que eu descreveria aqui? Contaria tudo como blasto e dizia, vamos dizer que deu aí 75% de blasto. Blasto, 75%. Observação. Os blastos são assim, 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 de aparência mieloide. Ponto. Sugerindo mielograma e fenotipagem para diagnóstico diferencial e confirmação da linhagem. Só isso. Mas esse caso aqui, gente, a morfologia, ela consegue identificar. Mas ainda assim você diga apenas blasto. Ó, blasto com grão. Esse não é blasto, esse é. Ó, linfócito, linfócito, linfócito. Blasto, blasto com grão difuso. Ou seja, uma leucemia mieloide aguda. Mesma coisa aqui, ó. Então, quando você tem um sangue desse, o sangue, às vezes, pode ser um repetério da medula. Só que lembra, nem toda vez a medula e o sangue estão iguais. Quando que vai estar igual? Quando a medula joga tudo para o sangue. E nem toda leucemia autodiagnóstica é assim. Esse caso aqui, ó, caso 5. O paciente tem 1.700 leucócitos, ou seja, ele é leucopênico. Ele tem 3% de segmentado, ou seja, ele é neutropênico grave. No sangue foram vistos 15% de promielócito, hipergranular.
Vamos ver aqui, ó. Todos esses são promielos, gente. Olha como a célula bloqueia a maturação na mesma fase maturativa, ó. Certo? Todos promielócitos. Isso aqui é a medula. O sangue era leucopênico e a medula era normocelular. E a medula tinha o critério do bloqueio maturativo em promielócito. Nós fizemos a biologia molecular e ele deu o PML raro positivo. Tá certo? E esse caso aqui é mais difícil. Por quê? Porque esses são os promielócitos hipogranulares. Essa figura aqui da ampulheta, meio oitavada, às vezes parece essa asa de borboleta aqui, enfim. Essas células, você tem que aprender a conhecê-las. Se você tem dúvida se isso é um monócito, que célula é essa? Você faz a peróxise forte em borrão, desfaz qualquer possibilidade de isso aqui você pensar em célula monocítica. Então, todos eles são promielócitos hipogranular. Seja hipogranular ou hipergranular, a associação genética é a mesma. É a antiga leucemia promielocítica aguda, que é chamada hoje a doença do oncogene PML rara. Outro caso. Olha, esse caso, o paciente está com a leucemia totalmente no sangue, 188 mil leucócitos. E aqui, gente, ó, todos monoblastos. Esse caso está lindo, ó. Olha como a borda da membrana nuclear não toca na borda da membrana. A cromatina nuclear não toca na borda da membrana citoplasmática. Isso aqui é um hemograma de um paciente com LNA. No conceito antigo morfológico, era dividido em M5A e M5B. Hoje não existe mais. É só o quê? Leucemia monocítica / monoblástica aguda. Independente de ser M5A ou M5B. Antigamente, se mais de 80% do componente monocítico fosse monoblástico, é a antiga M5A, que não existe mais. E se menos de 80% era M5B. Nesse caso, pelo critério antigo, seria o M5A, mas hoje não se aplica. A gente diz o quê? Se esses blastos são de aspecto aparência mieloide, com diferenciação monocítica. Esse seria o laudo do hemograma. Blasto, toma tudo. Os blastos são assim, 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 de aparência mieloide com diferenciação monocítica. Ponto. Sugerimos fenotipagem para confirmar a hipótese diagnóstica do blasto. Tá certo? E lá você faz o que é ético, o que é correto, e lá você confirma e vai fazer o quê? As alterações moleculares específicas para ver se tem alguma associação genético-molecular para tratar o paciente. A mesma coisa, ó, o mesmo caso, todos monoblastos. Aqui, eles não formam peroxidase, peróxido negativa. E esse caso que eu falei para vocês, olha só. O paciente no dia 12 não tinha blasto, tinha 5 mil leucócitos. No dia 14, sem blasto, 3 mil leucócitos. No dia 16, 3 mil leucócitos, 4% de blasto. Olha o que deu o mielograma. Ele tinha 74% de blasto, ou seja, é o que a gente chama de um hemograma aleucêmico. Ele tem leucemia, mas ela não se mostra no sangue. Por quê? Porque ele é leucopênico, gente. Então, você não pode desistir da leucemia porque não viu blasto no sangue. E olha um caso parecido. Nós fizemos fenotipagem e ela deu o molecular. Ela deu BCR-ADL P190. E esse caso aqui, parecido, ó. O paciente estava com 3 de hemoglobina, 3 mil leucócitos, e nós vimos só 4% de blasto no sangue. Está aqui, ó. Blasto, 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 linfócito. O sangue, 4%. E a medula, olha só. A medula, gente, aqui, ó. Linfócito, tem esse e esse. Todos os outros são blastos. E deu uma LLA-B. Então, a medula hipercelular, com 95% de blasto, e o sangue, 4% de blasto e 2 mil leucócitos. Desculpa. 3.100 leucócitos.
Estamos terminando. Esse caso é o contrário. Eu posso ter uma LLA com 120 mil leucócitos. Aqui tem um 117. Vamos lá. Aqui eu tenho ó, blasto, linfócito, blasto. Ou seja, o sangue já passou de 20, ou seja, é leucemia. Agora, eu posso provar, eu não vi um grão Auer. Não posso. Eu sugeriria assim, ó, de aparência linfóide. Foi feita a fenotipagem, deu LLAB, gente, por conta do imunofenótipo. Mas não tinha uma característica peculiar que dissesse que esse blasto seria mieloide ou linfóide, porque eles não tinham grânulo nem Auer. Tá certo? Um outro caso, para terminar. 29 mil leucócitos, esse é o último. Então, olha só, gente. Esse caso é bem complexo, por quê? Porque se trata de um recém-nascido com síndrome de Down. Nós falamos bem no comecinho da apresentação que crianças com síndrome de Down que tenham leucemia, qual é o diagnóstico? Leucemia aguda associada a síndrome de Down. Por isso você tem que ter dado clínico. Tá certo? Agora, tem um detalhe. Se é um RN, você tem que saber da literatura que os RNs podem ter uma doença chamada mielopoese anormal transitória que remite espontaneamente. Ela pode ter morfologia de leucemia megacarioblástica, mas por se tratar do RN que tem síndrome de Down, eu não posso dizer que é leucemia, eu tenho que aguardar, porque elas podem remitir espontaneamente, tá certo? Então, esse paciente, olha a lâmina dele, ó, blasto, linfócito, blasto. Você vê que as plaquetas ao redor do blasto sugerem que isso aqui possa ser da linhagem plaquetária? Continuando, ó. Isso aqui é o hemograma. Blasto, blasto. Tem caracterização morfológica? Não. Esse aqui pode até ser uma suspeita, mas os outros não. Outro blasto. Olha o tanto de... Isso aqui, gente, é pedaço de megacariócito. Como eles grudam aqui no blasto. Ó, esse aqui apareceu um bleb. Esse aqui é a plaqueta grudada nele. Isso é só sugestão, gente. Ó. Olha aqui os blebs. Então, como é que eu descrevi esse hemograma? Aqui, eu não lembro exatamente, mas deu lá 70 e tantos por cento de blasto. Eu coloquei o quê? Os blastos, 70% de blastos são de aparência mieloide, botei assim, ó, megacarioplasto e interroguei. Foi fazer fenotipagem e deu realmente megacarioplasto. Mas se eu for no hemograma, eu não posso chamar. Eu também não posso chegar e fazer a fenotipagem e voltar e colocar pela fenotipagem o dado hemograma, porque hemograma é dado morfológico. Eu não posso fazer isso, porque eu estou invertendo a ordem das coisas. Tá certo? Olha como alguns deles têm grão, mas ele não cora peróxido. Então, isso aqui é o quê? É um caso complexo de uma mielopoese anormal transitória de uma criança com síndrome de Down, que tinha morfologia de LMN7, mas por se tratar de um Down, ficou como mielopoese. Essa criança remitiu espontaneamente e, se você taxa como leucemia, você ia dar uma quimioterapia que não teria sentido para esse garoto. Ó. Aqui, ó, olha as plaquetas aqui. E nós fizemos o mielograma aos blebs do blasto. Aqui, ó. E a peróxido negativa. Certo? Então, acho que esse aqui é nosso último slide. Eu vou devolver para o professor para coordenar e ver as questões de discussão, perguntas e... Tá certo? Todos eles peróxido negativo. Certo? Tá aqui, ó. Olha os blebs, isso aqui é a minha turma. Fenotipou-se e deu marcador CD41 e CD61 positivo, confirmando tratar-se de blastos da linhagem megacariocítica. Então, ficou o quê? Morfologicamente, imunologicamente, é uma M7. Agora, clinicamente, é uma doença associada à síndrome de Down no recém-nascido. Certo? Então, aqui, ó, deu os marcadores plaquetários na fenotipagem, por isso se confirmou a linhagem plaquetária. Tá certo? Então, professor, devolvo para você a apresentação e fico à disposição das perguntas. Obrigado, Raimundo. Muito
Muito obrigado pela apresentação, foi excelente. Bom, teve um monte de elogios já aí, um monte de elogios aí durante a apresentação. É difícil O pessoal falar e mandou, exemplificar, porque é um tema muito complicado, gente. o pessoal mandou um monte de aplausos, já ali coraçãozinho, Tá então bom. foi muito bem recebida a aula, na realidade, pelo pessoal, né? Então, seguramente foi proveitoso, né? O assunto é muito difícil, muito pesado mesmo, né? Ele tem uma densidade bem grande. Tem perguntas, né? Olha, A se gente, quiser mandar, ó, meu e-mail está aí, ó, ragonesoliveira@gmail.com. Fique à vontade para discutir alguma coisa aí, quem quiser fazer alguma pergunta, se ainda tiver tempo, porque assim, é difícil você conseguir falar isso em 50 minutos. E como a gente tenta colocar alguns casos assim, como a gente vê muita coisa divergente na internet, muita gente fala muita coisa, eu preferi seguir, assim, colocar casos bem antagônicos para você ver o que não tem embaixo, o que está cheio, o que você pode escrever, aquilo que você não pode. Mas a ideia foi essa, tá certo? não, Mas diagnóstico é muito mais complexo. Você tem o hemograma como uma triagem. perfeito. Não, exatamente. Esse acho que tu acabou de falar ali. O hemograma é a triagem, possibilita um olhar ali inicial para o paciente. E claro que o diagnóstico ele requer muito mais Muito detalhamento de mais. informação, né? Mas assim, Exatamente. a gente avançou no horário e eu vou pedir o seguinte para o pessoal, tá? As perguntas, não se preocupem, as perguntas não vão ficar sem resposta, tá? A gente tem, ao final a gente faz a gravação e disponibiliza ela junto com o e-mail do certificado e as perguntas que não foram respondidas, a gente coloca ao final da gravação. Então, não precisa ficar preocupado quanto a isso, tá? E eu vou apenas aqui pegar uma aqui, Raimundo, tem um comentário, tem um elogio e tem assim, a pessoa coloca assim, sobre a questão de como ela coloca informação no laudo, né? Ele coloca uma observação da seguinte forma: presença de células imaturas no material examinado, sugere-se avaliação hematológica, né? O que tu acha dessa conduta, no caso, né, para Olha, fazer? eu concordo até o primeiro parágrafo, porque é assim, o que é avaliação hematológica? Por exemplo, aqui no serviço, a gente faz o mielograma, a fenotipagem e o molecular. Tá? Então, a avaliação hematológica é o quê? O que preconiza o OMS. O que preconiza? A fenotipagem, ela pode comprovar fase maturativa, por exemplo. É um linfócito do manto porque é uma célula difícil que parece com blasto ou um blasto. É célula imatura, tudo bem, não tem problema. Se você não consegue identificar, eu não vejo problema em escrever dessa forma. Agora, avaliação hematológica, eu escreveria assim, ó. Sugerimos se é, no caso, uma suspeita de leucemia aguda. Quem classifica é o mielograma, não é o sangue. Então, nesse caso, sugeriria medula óssea fenotipagem para caracterização da doença, porque ali é o exame que vai dizer quem ela é. Por quê? Porque a parte hematológica laboratorial, o hematologista médico, ele faz laboratório e faz clínica. O diagnóstico é na maturação. Então, se você provar que aquela fase maturativa é precoce, é agudo. E se você provar que é mieloide agudo. Se você provar que é B, é B ou T. E aí você vai fazer o quê? A caracterização molecular, dependendo da linhagem. Então, eu acho que está perfeito até a primeira parte. A segunda, ao invés de ser avaliação hematológica, eu diria assim, ó, sugerimos os exames preconizados pela OMS. Quais são eles? Morfologia e fenotipagem são indissociáveis. Mielograma e fenotipagem. Eu colocaria dessa forma, mas a observação é pertinente. Se você tem dúvida, é melhor colocar dessa forma. Perfeito, perfeito. E o próprio alerta ali vai ajudar, né? O médico a saber que tem algo ali, tem algo. Sim. A questão também do contato, né? Casos
mais complexos, sempre interessante, pelo profissional do laboratório que não tem, o médico não está ali com ele, é sempre interessante a troca de informação, Exato. conversa, Essa né? relação médico-laboratório é fantástica. A gente fala assim, ó, se você não tiver dado clínico, o laboratório se fecha entre quatro paredes, ele não faz diagnóstico. Ele não consegue. Porque a própria MS diz assim, é tudo associado. Se for um paciente que tenha tratado câncer de mama e fez quimioterapia e desenvolveu leucemia, aquela leucemia é secundária. E o resto cai tudo por terra. E esse dado é clínico, entendeu? Então, tem que entender que a clínica junto com o laboratório andam juntos por diagnóstico do paciente. Basicamente é isso. E todos se beneficiam disso, né? Dessa interação. O médico se beneficia, o laboratório, o profissional do laboratório, e especialmente o paciente, porque ao final das contas você vai conseguir chegar num diagnóstico para ele, né? Então, isso é o grande ponto. Tem mais uma pergunta só, Raimundo, aí eu vou finalizar. Ok. Uma pergunta é o seguinte, parabenizando pela aula, e é o seguinte, minha dúvida é, posso ter cup-like e promielócitos anômalos na mesma amostra? Olha, é porque assim, ó, o promielo anômalo, ele é soberano, entendeu? Eu penso assim, quando o aluno que está se formando comigo, eu digo assim, ele é graduado. Qual é a tua missão na graduação? Depois, tu não tem expertise. É você caracterizar o mundo dos blastos, o mundo dos reativos, linfócitos reativos, o mundo dos linfócitos anômalos, o mundo dos neutrófilos reacionais de infecção e aqueles displásicos. Essa é a complicação do hemograma na rotina. Agora, quando a gente fala em clonal, se você tem promielócito anômalo, o resto é secundário. Sabe por quê? Porque ele vai ter uma alteração genética. Então, hoje eu estou muito resumido. Por exemplo, antes eu escrevia célula assim, 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 eu fazia uma página de laudo. Hoje eu estou muito cedo. As células são assim, são pequenas, sem grande aparência linfóide. Ponto, acabou. Faça aparência linfóide. Eu não gosto de usar a palavra sugestiva, porque é uma palavra clínica. A palavra morfológica maravilhosa, que é mágica, é assim, de aparência, aí, ou mieloide ou linfóide. Então, se é de promielócito, acabou ali para mim. O resto é secundário. Entendeu? Porque ele é soberano e ele está associado a uma alteração genética. Perfeito. O resto, eu acho que é... Hoje eu vou o mais cedo possível. Eu vou direto na minha aparência e digo para o médico fazer aquele exame para saber se o que eu estou pensando é verdade. Não tem problema. A missão do hemograma, dizer que o blast equivalente é blast e acabou. E promielo, ele é soberano, como o blast. Perfeito. Bom, Raimundo, eu vou te agradecer, finalizar a nossa atividade, né? Como eu tinha comentado, nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente, junto com o e-mail do certificado, as perguntas que não foram respondidas, e se tem alguém que tem alguma dúvida que não quis, ficou tímido para perguntar, enfim, é só mandar ou diretamente ali para o Raimundo, ou faz contato com a gente, que a gente encaminha para o Raimundo, e é feita enviada a resposta posteriormente. Tá bom, pessoal? Então, agradeço imensamente ao nosso palestrante e à audiência que estava aí conosco. Tá bom? Até o próximo encontro online.